Fala rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. E bom rapaziada, será que o Palmeiras está dando chapéu no Flamengo, rapaziada? O Palmeiras demonstrou interesse em repatriar o Danilo do Botafogo, é isso mesmo, rapaziada. Quero estar deixando para vocês um vídeo aí do canal do Facincano, o Facincano trazendo essas informações para vocês aí. Mas antes disso, rapaziada, já chega a deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. O que existe em relação, quem inventou a história de que agora o Danilo vai ser repatriado no caso não, né? Vai voltar a jogar em São Paulo, no futebol paulista, na Sociedade Esportiva Palmeiras. Um Danilo que, quando o Palmeiras teve a chance de contratar, ele próprio, Palmeiras, optou por não querer o Danilo, JP. Boa noite, Pascani. Boa noite, Vicky. Realmente o dia hoje no Rio de Janeiro está muito agitado. A gente teve a oficialização do acerto do Savarino com o Fluminense, mais um movimento do Botafogo que está afundado nesse momento em uma crise institucional poucas vezes antes vista, algo que a gente nunca imaginaria que com o SAF, depois de ganhar a Libertadores brasileiro, eles conseguiriam passar por esse estágio novamente. É uma situação que eles estão com o transfer que pode se arrastar até junho desse ano, então até a segunda metade do Brasileirão desse semestre. Então a situação do Botafogo é muito delicada, porque essa não é a única saída que é especulada pelo Glorioso nesse momento. Já tiveram muitas saídas importantes. Teve aquela história do Andrew que eu trouxe para vocês programas atrás, que ele estaria acertado com o Botafogo e o Bertolucci, que é o empresário dele, teria bloqueado essa transferência porque o Botafogo tinha uma dívida com o agente. Inclusive, o Danilo é agenciado também pelo Bertolucci. Então a gente pode se presumir que parte um pouco desse princípio também. A gente vê a situação do Barbosa, que está pedindo um aumento salarial muito grande pelo Botafogo, e por isso está bloqueado a renovação, e ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano, e é mais uma oportunidade. O Botafogo virou um grande feirão, basicamente. Tem 3 meses de atraso de FGTS, então é uma situação muito complicada. Então qualquer jogador nesse momento que tenha a oportunidade de sair de lá, está sendo oferecido. O mercado do Botafogo é basicamente os agentes dos jogadores, em especial o Bertolucci, que já tem o agenciamento do Danilo, eles oferecem os jogadores aos clubes que são interessados, que têm condição de pagar, tá, caso do Palmeiras, e segundo informações aqui no Rio de Janeiro, o Danilo foi mapeado, assim, foi oferecido também ao Flamengo, de modo a ver se o Flamengo teria interesse em fazer o depósito do jogador, da quantia que o Botafogo e o atleta desejam. E por isso, o Danilo hoje é uma incógnita. A gente não sabe, não consegue cravar se o Danilo vai ficar de fato no Botafogo, porque o Botafogo hoje é uma incógnita total. Tinha essa especulação também de que o John Textor iria ter o aporte de 50 milhões para justamente quebrar o transfer ban, zerar a dívida, e assim o Botafogo conseguir escrever os seus 2 reforços que contratou nessa janela, que foram o Ítalo e o Lucas Vidalba, que veio do Nacional. Porém, tem toda uma questão com a Ares, tem toda a questão com a Eagle, que não foi resolvida. E pela primeira vez, desde que o John Textor basicamente assumiu, ele não esteve na coletiva de apresentação do novo técnico do clube, que foi o Martin Anselmi, que era o técnico do Porto na Copa do Mundo de Clubes, que enfrentou o Palmeiras, inclusive. E aí a luz até acabou, foi uma situação que repercutiu negativamente até mesmo em Portugal, que viralizou, porque ele era técnico do clube português. Então, assim, hoje a gente não sabe se esse aporte do John Textor de 50 milhões vai chegar. Se esse aporte chegar, é muito possível que parem de fato as vendas, que de fato não tenha mais nenhuma saída. A tendência nesse momento, de acordo com os setoristas do Botafogo, meus amigos, eles falam que as vendas do Botafogo acabaram com o Savarino, que o elenco está fechado, porque não tem como inscrever os atletas, e você só vai de fato ter o Ítalo e o Lucas Vidalba se o transfer ban for derrubado. Então a expectativa do Botafogo é que o Danilo não saia, é que o Danilo continue, apesar de todo esse imbróglio bizarro que está passando por lá. A expectativa é que o Botafogo consiga derrubar esse transfer ban com os 50 milhões que o John Textor tem prometido de aporte. Mas é muito difícil cravar uma coisa no Botafogo hoje, porque o Botafogo, a gente tinha cravado na semana passada ou retrasada, que o Savarino tinha batido o pé, fincado o pé, e não ia sair do Botafogo, porque esse era o momento, de fato, naquela ocasião, que o Savarino não tinha o interesse de sair do Botafogo, porque ele tem uma relação de idolatria lá, a família dele gosta do Rio de Janeiro, porém, acabou que, diante da situação que foi ficando mais complicada por lá, o Fluminense conseguiu convencer o atleta, conseguiu convencer a diretoria do Botafogo, e aí o jogador que estava sendo praticamente leiloado continuou no Rio de Janeiro, e a torcida do Botafogo foi bem compreensiva em relação a isso. Ele pediu para não atuar contra o Volta Redonda e acabou sendo negociado. Então, por enquanto, pelo menos, que garantem as fontes do Botafogo, é que o Savarino foi a última saída. Mas dá para acreditar 100%? Eu, pelo menos, não acredito.
mas o que tem de alguma realidade em relação à possibilidade do Danilo, tá? A história do Flamengo, ela é real? O que aconteceu? Houve alguma movimentação de bastidor para tentar demover o Danilo da ideia de permanecer no Botafogo? O que eu soube do Palmeiras de fato é que tem sim um interesse sim, porém o Botafogo teria prometido que teria feito depósito para o jogador e aí teria conseguido manter o atleta e afastar do interesse do Palmeiras. O Flamengo teria tido apenas uma consulta de fato, porque ele foi oferecido e o Flamengo vê essa situação do Danilo como talvez uma oportunidade de mercado, mas eu acredito que não haja de fato uma movimentação por esse momento pelo Danilo. Eu acredito que é de fato muito mais uma conferida se de fato o atleta tem o interesse, se de fato são números possíveis, porque o Flamengo está fazendo já investimentos bem altos nessa janela, então esse movimento do Danilo é um movimento que, pelo menos por enquanto, nada mais passa do que um interesse, uma sondagem de mercado do Flamengo. Claro que as coisas podem evoluir nos próximos dias, mas por enquanto, nada além disso, e o interesse mais concreto que a gente teve de fato de informação foi do Palmeiras, mas, eu volto a repetir, as fontes ligadas ao Botafogo dizem nesse momento que o atleta não sai do clube porque não tem mais vendas e o elenco fechou, e o Botafogo está no momento que de fato não pode perder mais muito atleta porque não tem como repor. Ô Vic, enfim, essa é uma informação que traz o JP. De verdade, o que eu apurei no Palmeiras é que negam veementemente, haja vista que a chance, inclusive, que o Palmeiras teve de janela de trazer o Danilo foi a do ano passado, e o Abel não entendeu que o Palmeiras tinha que fazer o aporte em cima do Danilo. Simplesmente, não, vamos procurar outros nomes, outras características, enfim, não entendeu que o Danilo era o jogador para aquele momento. Porque o Palmeiras tinha a grana o ano passado, sim, em 2025, porque fez um monte de aporte, para você trazer um jogador desse quilate, como era o Danilo. Tanto é que a torcida ficou revoltada quando o Botafogo anunciou o jogador. Então, o ano passado, o Palmeiras tinha o valor para trazer e não quis. Então, é aquela coisa. Agora, com o jogador aqui no Brasil, numa equipe, num rival, por mais que esteja numa situação complicada, fica mais difícil. Outra coisa, por que antes, então, de trazer o Marlon Freitas, não trouxe o Danilo? Exato. Né? Se o jogador, então, há algumas semanas estava com problemas financeiros, com isso, com aquilo, de depósito, blá, blá, blá. Então, por que a prioridade do Marlon Freitas, que não é um jogador da posição da qual o Palmeiras precisa, e sim e não o Danilo? Então, vocês estão entendendo como a conta ela não tem nenhum tipo de relevância? Porque se o Palmeiras está sabendo, então, se ele quer muito Danilo, se quisesse, forçasse a barra para comprar, o primeiro cara que ele ia tentar negociar com o Botafogo era o Danilo, e não o Marlon Freitas. Então, vocês estão entendendo como é uma situação em que ela não faz muito sentido de onde que surgem algumas questões? É isso que eu tô falando, ô Vic. Bom, o que eu busco de sentido nessa situação é talvez o fato que o Danilo tinha uma lesão muito séria, tinha ficado mais de um ano parado e era um valor em torno de mais de 20 milhões de euros. Na situação, eu discordei, tá? Eu discordei porque eu era favorável à repatriação do Danilo, ainda mais porque desde finalzinho de 2024 já se enxergava a queda livre de rendimento do Aníbal. Ou a queda livre não, né? Ou a realidade que era o Aníbal Moreno. Entretanto, eu lembro muito bem que quando surgiu o Danilo, essa possibilidade de contratação, o Aníbal Moreno tinha acabado de fazer uma grande Mundial de Clubes. O que eu achei também um grande imediatismo, porque o Mundial de Clubes ele é resumido em 4, 5 jogos, para você já cravar se o jogador é bom ou não, porque o Aníbal ainda teve uma lesão durante o Mundial de Clubes. Então, assim, foi o sentido que eu encontrei. Não estou dizendo que eu concordo, tá? Foi o sentido que eu encontrei. E ainda quando chega, o Danilo ele tem uma lesão ainda no Botafogo. Ele fica alguns meses fora, não lembro o tempo pesado, mas ele fica um tempo fora no Botafogo. Ao que indica é que agora ele está recuperado. E agora o Palmeiras tem, de fato, essa lacuna de um camisa 5, porque o Palmeiras vendeu o Aníbal Moreno e não tem outro jogador com uma característica mais de marcação, porque trouxe o Marlon Freitas, que pra mim foi uma boa contratação, tá? Não, o problema não é o Marlon Freitas, a escolha que tinha ali, né? É a prioridade. Peraí, por isso que eu tô falando da história do Danilo.
né? Pera aí, o Palmeiras precisa mais do quê? Do Marlon Freitas ou de um 5? De um 5, porque só tem hoje esse perfil de marcação Emiliano Martinez, que a gente sabe que tem um nível abaixo. Então você era um cara que era só acertar com o jogador por causa do não sei o quê, da situação salarial, parará. Mas eu acho que ainda o Danilo, eu acho que o Botafogo ainda exigiria uma multa rescisória, Não, 20 que milhões. seja, mas... É olha, o valor equivalente do Almada. não, se o Botafogo tá na crise financeira que tá... Acho que os 15 milhões com leva? certeza seria por menos. Com certeza. Eu seria por menos. acho que menos de 15 milhões é difícil. Bom, rapaziada, quero primeiramente estar pedindo sua opinião, né? Pra você deixar no comentário aí se você aceitaria o Danilo de volta no Palmeiras. Na minha opinião, um bom jogador, um baita jogador que chegaria ali e tomaria conta do primeiro volante ali, o camisa 5 pro Palmeiras ali, que realmente o Palmeiras está precisando. Se é o Aníbal Moreno, o Emiliano Martinez, para mim não dá certo no Palmeiras. Pode ser que daqui a um tempo, né, com o tempo ele consiga jogar melhor, mas neste momento para mim tem que chegar um cara ali para vestir a camisa 5 e jogar, junto com o Marlon Freitas, né, e o Andrés Pereira mais avançado. Mas aí, rapaziada, deixe sua opinião, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para